Tenho certeza de que você já viu alguns daqueles vídeos modernos onde caminhoneiros mostram suas rotinas, dão dicas e dividem perrengues nas estradas. Talvez não tenha visto, mas como eu sou mais jovem nessa profissão, toda vez que abro o TikTok ou os shorts do YouTube é só isso que aparece. Não vou entrar em detalhes, mas precisei largar uma faculdade pública muito concorrida por motivos pessoais. Vira e mexe alguém me diz que eu poderia ter sido mais que um caminhoneiro, mas sinceramente, não acho isso justo. Já tô nessa há mais de 2 anos e só quem vive a estrada sabe o que ela cobra da gente. O mais difícil, de longe, são as horas sozinha. Nada prepara você para isso. Meu único conselho para quem pensa em seguir por esse caminho: faça as pazes com seus próprios fantasmas, porque eles aparecem. E quando aparecem, comem sua sanidade pelas beiradas. O que vou contar aqui aconteceu no início da minha jornada, ainda nos primeiros meses de estrada. Eu tinha sido contratado por uma transportadora pequena em Canoas, RS. E minha missão era simples: levar uma carga de peças industriais até a cidade de Chapecó, em Santa Catarina. Não era minha primeira viagem longa, mas eu já vinha de um frete puxado que me tomou o dia inteiro anterior. Mesmo exausto, decidi seguir direto pela BR-386 e depois pela BR-282, dirigindo à noite. Achei que ia ser mais tranquilo, sem trânsito. E realmente estava. Quase nenhum carro, o que me permitia manter uma boa média. Mas lá pela metade do caminho, entre Soledade e Lajeado Grande, percebi que a garrafinha de energético que sempre deixo no console tinha sumido. Esqueci de reabastecer. Fiquei puto. Odeio parar no meio da viagem. Parece que o corpo desliga. Mas era isso ou correr o risco de cochilar no volante. Olhei no GPS e vi um ícone de posto próximo. Sem escolha, entrei. O lugar parecia um posto antigo, abandonado, com uma estrutura improvisada de loja de conveniência, como se alguém tivesse tentado reaproveitar o espaço. Mas tava às moscas, sem luz do lado de fora, só um poste tremeluzindo. Não parecia perigoso, só largado. Estacionei e fui até a loja. Para minha surpresa, a porta estava destrancada e se abriu sem esforço. Lá dentro, um breu total. Usei a lanterna do celular e entrei na esperança de achar qualquer coisa com cafeína. Quase virei para sair quando vi um brilho fraco vindo do fundo. Era uma luzinha verde, daquelas de geladeira antiga. Fui até lá e, de fato, uma geladeira estava ligada, sabe-se lá como. Quando eu abri, estava vazia, nem prateleiras tinha. Era como se alguém tivesse arrancado tudo de dentro. Foi aí que ouvi um barulho na sala principal. Algo como um objeto caindo. Fiquei imóvel por uns segundos. Será que não estava sozinho ali? Voltei devagar, mas não vi nada. Mesmo assim, me deu um mau pressentimento. Saí dali com pressa e fui até o segundo posto, que tinha visto do outro lado da estrada. Por sorte, esse sim estava aberto. Comprei uma garrafinha de energético, paguei e voltei para o caminhão. Quando eu olhei pela janela antes de dar partida, a porta da loja abandonada estava aberta de novo. Eu tinha fechado, tinha certeza. Saí dali o mais rápido possível. Não queria nem pensar. Liguei o rádio alto, tomei o energético, tentei esquecer. Mas uns 20 minutos depois, notei algo estranho pelo retrovisor. A cortina da cabine estava se mexendo. Sozinha. E o ar-condicionado nem estava ligado. Senti o suor escorrer pelo pescoço. Comecei a pensar o pior. Peguei o celular e digitei rapidamente o endereço da delegacia mais próxima. Era numa cidadezinha chamada São José do Cedro, já perto da divisa com SC. Os 20 minutos até lá foram os mais longos da minha vida. Fiquei imaginando a todo momento alguém surgindo por detrás da cortina. Eu não tinha faca, não tinha nada para me defender. Assim que parei em frente à delegacia, desci correndo e pedi ajuda. Em segundos, meu caminhão foi cercado por policiais. Eles abriram a parte de trás da cabine e o que eles viram, eu nunca vou esquecer. 3 pessoas foram encontradas escondidas, 2 homens e uma mulher, todos aparentando estar em situação de rua, cobertos com cobertores velhos, roupas encardidas. Um dos homens estava com 2 facas no casaco. Nenhum dos 3 quis dizer nada, só ficaram me encarando com um olhar sem vida, vazio. Até hoje eu não sei como eles entraram no caminhão. Talvez no momento em que eu fui até aquela loja escura. Talvez eles já estivessem lá antes. Não sei.
Sou caminhoneiro há quase 15 anos. Essa história aconteceu comigo em 2017, durante uma viagem de transporte de eletrodomésticos. Eu estava saindo de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, em direção a uma cidade no interior de Santa Catarina. Era madrugada e eu dirigia sozinho pela BR-153, um trecho longo, pouco iluminado, cercado de campos e matas. A noite estava pesada, escura como breu, uma escuridão densa, daquelas que parecem engolir o mundo ao redor. Meus faróis já estavam fracos há semanas. Eu vinha empurrando com a barriga para trocar porque sempre surgia outro gasto mais urgente. Ali, naquele trecho isolado, a visibilidade era quase nula. Eu forçava a vista para enxergar o asfalto à frente. Estava exausto, mas não podia parar. O frete tinha prazo e eu precisava daquele dinheiro. Dormir ou descansar não era uma opção. Já fazia horas que eu não cruzava com nenhum carro. A estrada parecia um corredor vazio, interminável. Faltava talvez 1 hora para o dia clarear quando vi algo mais à frente. Achei que fosse um animal cruzando a pista, então pisei no freio. Mas, na verdade, era um carro, parado no meio da estrada, atravessado nas 2 faixas, com o pisca-alerta ligado. O detalhe que mais me chamou a atenção? A porta do carona estava aberta. Eu consegui parar o caminhão a menos de 1 metro do veículo. Foi por pouco. Eu sou um cara vivido, calejado de estrada, não me assusto fácil. Na hora pensei que podia ser alguém precisando de ajuda. Talvez o carro tivesse quebrado. Como não tinha visto mais nenhum veículo por quilômetros, desci para verificar. Era uma madrugada abafada e o silêncio era tão profundo que dava para ouvir só o tic-tac do alerta piscando. Não tinha vento nem som de grilo. Me aproximei do carro com calma. Era um sedã vermelho, desses modelos mais novos, bem conservado. Quando cheguei do lado, vi que não tinha ninguém dentro. Verifiquei os bancos, olhei ao redor, nada. O carro estava simplesmente abandonado. A chave ainda estava na ignição. Foi aí que o clima mudou dentro de mim. Comecei a sentir aquele peso estranho, como se tivesse alguém me olhando, escondido na mata do entorno. Mas a escuridão era tão densa que meus olhos não alcançavam quase nada além do que os faróis iluminavam. Mesmo assim, continuei investigando. Fui até a traseira do carro para tentar abrir o porta-malas, mas estava trancado. Peguei a chave da ignição, destravei, mas mesmo assim ele não abria. Resolvi então tentar pelo banco traseiro. Consegui. O porta-malas estava fechado com uma corda presa por dentro, mantendo 3 sacos pretos de lixo firmes ali. Também vi um pedaço de pano sujo e o que parecia uma corda extra. Me abaixei para puxar um dos sacos e foi nesse momento que ouvi um disparo, um estalo seco e alto vindo da mata. O susto foi tão grande que bati a cabeça no teto do carro. Joguei as chaves no banco da frente e corri até o caminhão. Enquanto subia na boleia, ouvi alguém gritar ao longe, uma voz rouca, berrando "Ei!" várias vezes. A voz vinha se aproximando rápido. Liguei o caminhão, rezei para ele pegar de primeira. Não pegou. Tentei de novo e na 3ª vez funcionou. Foi aí que vi nos faróis um homem saindo do mato, caminhando em direção ao carro. Era baixo, forte, ruivo, vestia um macacão encardido e botas de borracha. Na mão esquerda segurava uma pá pequena e na direita um rifle de caça, daqueles antigos. Nos encaramos por alguns segundos. Ele não parecia violento, nem louco. Tinha um olhar estranho, preocupado, como se eu tivesse visto algo que ele queria manter escondido. Ele largou a pá no chão, levantou as mãos e gritou: "Ei, espera aí!" Desesperado. Mas eu não esperei. Acelerei o caminhão com tudo. Olhei no retrovisor e vi ele correndo atrás por alguns metros, até desistir e voltar para o carro. A essa altura, meu coração batia tão forte que parecia que ia sair pela boca. Depois de uns 5 minutos acelerando, notei faróis se aproximando pela traseira. E muito rápido. Era o mesmo sedã vermelho. Liguei para o 190 e tentei explicar o que estava acontecendo. Enquanto isso, o carro colou na minha traseira, buzinando feito louco, tentando me forçar a parar. Continuei dirigindo, suando frio.
O carro ficou atrás de mim por uns 15 minutos, até que ele jogou para frente do caminhão e brecou seco, quase me fazendo bater. Mas aí, graças a Deus, vi luzes azuis piscando mais à frente. Era uma viatura da Brigada Militar, parada num posto rodoviário. Na hora, o sedã desviou pela lateral da estrada e entrou no matagal, sumindo no escuro. Parei o caminhão logo depois e desci quase tropeçando, tremendo. Contei tudo para o policial. Ele ouviu, anotou meu depoimento, mas disse que só poderiam ir atrás depois que o reforço chegasse. Insisti, disse que ainda dava tempo, mas ele só respondeu que fariam uma busca mais tarde e que me avisariam se tivessem novidades. Nunca me ligaram. Até hoje, nenhum amigo meu tem uma história de estrada tão esquisita quanto essa. Já contei tantas vezes que até perdi a conta. Alguns dizem que o cara devia estar enterrando corpos, mas aquela pá pequena não fazia sentido e os sacos pareciam leves demais. Outros acham que ele poderia estar desmembrando alguma coisa, mas para manter minha sanidade, eu gosto de acreditar que ele estava enterrando um bicho doente, sei lá, um cachorro, uma cobra, algo assim. Desde aquela noite, nunca mais me senti seguro dirigindo de madrugada, especialmente nas estradas vazias do interior do Rio Grande do Sul. Eu nunca fui de acreditar nessas histórias que os caminhoneiros contam por aí. Sempre achei que era apenas histórias para passar o tempo ou imaginação pregando peças. Na verdade, acho que todos pensam. Estou contando isso porque, por mais que eu tente esquecer, não consigo tirar da cabeça o que vi naquela estrada. Era por volta da 1h40 da madrugada, um horário que sempre me deixou inquieto. Afinal, este horário, o sono já está forte e, por mais que tentemos prestar máxima atenção na estrada, o risco é sempre grande. O trecho estava deserto, sem faróis à frente ou atrás, só eu, o asfalto escuro e o barulho do motor cortando a noite. Éramos só eu e a estrada. Dirigia sozinho pela BR-153, num trecho isolado entre Goiás e Tocantins. O rádio estava desligado, eu já estava cansado, mas faltava um pouco para um posto onde planejava parar. Essa parte da rota não tem iluminação. Qualquer luz, por mais fraca que seja, pode ser avistada ao longe e, nesse caso, foi exatamente o que ocorreu. O posto estava quase à vista, mais 3 minutos de estrada e já poderia avistar ele ao longe. Foi quando vi o primeiro sinalizador no meio da pista. Um cone laranja piscando, daqueles usados em acidentes ou obras, mas a estrada estava completamente deserta, nenhum carro quebrado, nenhuma sinalização de desvio. Desacelerei, liguei o pisca-alerta e redobrei a atenção. Passei devagar, estranhando por não ter visto nada. Mais alguns metros e apareceu outro sinalizador. Depois, mais um e outro. Um rastro de luzes piscando intermitentemente, levando direto para dentro da escuridão. Olhei para o retrovisor e senti um arrepio estranho. O primeiro sinalizador, aquele que eu já deveria ter deixado para trás, ainda estava lá, piscando. Segui em frente, tentando ignorar a sensação ruim. Foi então que vi no acostamento uma mulher parada. Ela vestia uma camisola branca, longa, e os cabelos escuros cobriam parte do rosto. Não levantou a mão pedindo carona, não se moveu, apenas ficou ali, me encarando, enquanto eu estava sentado dirigindo o caminhão. Acelerei, sentindo um aperto no peito, mas quando passei por mais um sinalizador, ela estava lá de novo. Dessa vez, um pouco mais perto da pista. O coração disparou. Era impossível. Eu não tinha visto carro, moto, nada. Como ela poderia estar ali de novo? Passei direto. Mas cada vez que um novo sinalizador aparecia na pista, ela também estava lá. Um pouco mais próxima do asfalto, um pouco mais nítido. Até que a poucos metros do próximo cone, ela apareceu no meio da estrada. Não tive tempo de frear, segurei firme o volante e joguei para o lado, desviando por centímetros.
O caminhão balançou, quase saindo da pista. Olhei pelo retrovisor e ela não estava mais lá. Por alguns segundos, os únicos sons que podiam ouvir eram da minha respiração ofegante, grilo e outros animais noturnos e um cheiro forte de pneu. Tive a impressão de perceber que algo ou alguém passou pelo lado de fora do banco do carona, mas não vi nem movimento. Nos espelhos, tudo que podia ver era escuridão. Até mesmo os sinalizadores haviam sumido. Um medo sem igual tomou conta de mim. Lembrei de todas as histórias que meus colegas motoristas contaram, inclusive da mulher de branco na estrada. Lembro vagamente. Há muito tempo atrás, uma mulher havia fugido de um sanatório. Ela passou semanas dentro da mata sem ninguém a encontrar. Durante a noite, motoristas que paravam para urinar ou fazer algo no caminhão nesta rota ouviam seus gritos esquizofrênicos na mata, tentando imitar algum animal ou coisa parecida. Outros até a viram rapidamente de passagem no acostamento da pista, o que levou os enfermeiros e policiais a cercarem a área para tentar capturá-la. Em uma noite, quando estavam prestes a levá-la de volta para casa, ela conseguiu se desvencilhar dos policiais e correu para o meio da pista. Bom, o resto vocês já sabem. Depois de recuperar o fôlego, liguei o caminhão e dirigi em alta velocidade. Não parei até o amanhecer, só parei quando vi movimento. Gente de verdade, carros passando. Depois daquele dia, nunca mais passei por aquele trecho à noite. Procuro sempre fazer esta rota enquanto ainda existe luz do sol. E quando sei que vou passar por lá e ainda o sol está bem forte, sempre deixo uma flor naquele exato lugar, como uma tentativa de trazer um alívio para aquela alma que tanto sofre todos esses anos.